As mudanças do clima, da temperatura, ao longo de 200 anos no planeta foram realmente marcantes. Mas por que eu estou falando 200 anos? É porque nessa semana em que se comemora 200 anos da independência do Brasil, o Agrob quer fazer uma provocação, quer levantar o seguinte questionamento: o que mudou do clima nos 200 anos da agricultura no país? O agro, hoje forte em termos de negócio, de economia, mas a produção de alimentos já está sendo afetada, muito afetada, diga-se de passagem, pelas mudanças climáticas. Para poder entender tudo isso, o Agrob entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, falando para várias cidades mineiras, falando para todo mundo e recebendo o José Eustáquio Diniz, sociólogo, doutor em demografia, ele que é das Minas Gerais, é atleticano, mas está já radicado no Rio de Janeiro já há alguns anos, né, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço, Fabiano. Sempre uma honra aqui estar participando do seu programa. Professor, para a gente começar o nosso programa, como eu disse aqui bem no início, né? A gente tentando entender nessa semana, né, da independência do Brasil, o quanto a gente teve de mudanças no que diz respeito à agricultura, no que diz respeito às práticas agrícolas, na verdade, com o clima. Mas antes da gente entrar nesse assunto, professor, a gente fez um programa aqui especial até para o Economia Agora, que é outro programa que eu apresento aqui na casa. A gente fez um debate muito interessante sobre o seu livro, 200 anos, né, fazendo aí a questão demográfica do país. A gente pode dizer que em 200 anos a gente melhorou, a gente avançou mais do que retrocedeu em práticas agrícolas, ou práticas que a gente pode imaginar como sustentáveis, que talvez fossem até desconhecidas há pouco tempo, hoje elas são mais do que necessárias, são fundamentais para que a gente tenha ainda produção de alimentos no Brasil? Olha, Fabiano, começar dizendo o seguinte, que nesses 200 anos, né, que a gente faz agora no 7 de setembro de 2022, eu acho que o Brasil avançou muito em várias áreas, né, principalmente na área social. A gente teve conquistas incríveis, né? Por exemplo, a esperança de vida ao nascer era de 25 anos em 1822, passou para 75 anos, multiplicou por 3. A educação, você tinha 99% da população analfabeta e hoje você tem 7%. Né? O Brasil era rural, agrário, muito pouco urbanizado, e hoje você tem a maior parte da população vivendo nas cidades. Você tem um processo de industrialização, avanço do setor de serviços, né? Então, assim, é um conjunto de atividades que mostrou que o Brasil avançou nesses 200 anos, inclusive de renda, porque a gente era um país pobre e agora nós somos um país de renda média. Falta dar o salto para um país de renda alta, mas a gente avançou. A renda média brasileira era muito menor do que a renda média internacional e agora ultrapassou a renda per capita internacional, mas nos últimos anos ela voltou a ficar um pouco abaixo da média internacional. Então, o Brasil avançou muito nesse período. Agora, uma coisa que eu ressalto lá no livro, que é, de um modo geral, o meio ambiente a gente retrocedeu, né? E não precisava ser assim, porque uma figura muito importante da independência, que é o José Bonifácio Andrade Silva, né? Ele era um grande cientista e um grande ambientalista, desde aquela época, de 200 anos atrás. E ele escreveu vários textos mostrando
que o Brasil precisava de cuidar do seu meio ambiente. Ele já escreveu isso há 200 anos atrás, né? E, infelizmente, a gente não ouviu. E aí, é o seguinte, a agricultura brasileira também avançou em termos tecnológicos, em termos de produtividade, etc., mas nós estamos num momento decisivo, porque, igual você falou, as mudanças climáticas, elas vão ter um impacto assim global no mundo inteiro nas próximas décadas, nos próximos anos, e isso pode trazer consequências muito indesejadas. Pois é, e a gente pensando também em mais uma questão, né, professor, quando a gente estuda, e muito do seu estudo mostra uma coisa muito importante, né? E se a gente pega todos os livros de história, a gente tem a agricultura como uma mola ali, propulsora das coisas acontecerem de forma econômica. Se for imaginar as capitanias hereditárias, elas queriam, além de conhecer espaço, de conhecer o planeta, elas queriam as riquezas do planeta, entender. E aí a gente chega em várias questões que envolvem a agricultura. E hoje tem-se essa discussão do agro hoje ser uma potência econômica. O agro hoje uma representatividade muito grande. O Brasil ele conquista espaço, inclusive no momento de crise no planeta, né? Então você tem aí neste momento a guerra da Ucrânia com a Rússia. Ô guerrazinha demorada, viu? Não termina de jeito nenhum. Eu já fiz súplica aqui pro pessoal parar com essa guerra, mas não acaba. E aí tem o rompimento dos Estados Unidos com a China. No próprio mercado internacional, o Brasil acaba conseguindo espaços até mesmo nas dificuldades do mundo. Isso é força mesmo, é quando algo é muito forte. Mas existe aquele argumento de que, ao mesmo tempo em que se tem uma grande produção de alimentos para o mundo, saindo aqui do Brasil, se tem uma gama de pessoas que está esfomeada, não tem como se alimentar. Pergunto para o senhor professor, dentro da sua análise, que é sempre muito ponderada, o agronegócio, ele é um vilão ou é realmente algo que pode ter uma visão mais romântica da situação e vendo o alimento como uma forma de produção e a volta da economia para o país é que não está acontecendo? Não, assim, para dizer muito claramente, eu acho que é as duas coisas. É um vilão, mas também é a solução, né? Porque você precisa de produção em massa, porque nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas no mundo. Agora, no dia 15 de novembro de 2022, a ONU calcula que a população mundial vai chegar a 15 bilhões de pessoas, a 8 bilhões de pessoas, né? Então, você tem que alimentar todas essas pessoas, tá? Então, você utilizar técnicas modernas, tecnologia, mecanização da agricultura é importante, porque senão você não vai produzir alimentos para todas essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você não pode destruir o meio ambiente, porque a gente só tem um planeta. E o planeta, se ele for destruído, e se a natureza for destruída, todo mundo vai perder, né? Então, tem setores do agro, né, que ele é sustentável, ele é responsável, ele cuida do meio ambiente, você tem uma integração, né, entre a produção agrícola e o cuidado ambiental. Agora, tem setores do agro que não são responsáveis, que desmatam, que põem fogo, né, que usam fertilizantes e agrotóxicos em grande quantidade, sem um manejo adequado, né, que vão poluir os rios, vão poluir o solo, vão provocar erosão, né? Então você tem esses dois, vamos dizer assim, esses dois lados, né, do agro, um lado A e um lado B, né? E a gente tem de chegar num acordo para que a gente tenha uma agricultura sustentável no Brasil, e não pode ser uma agricultura também simplesmente para produzir grãos, né, que vão alimentar os porcos da China, porque em grande parte a soja, até o milho que a gente exporta, né, é para produção de ração,
né? E principalmente voltada para a China e outros países que produzem ração. Então, igual você falou, aí como você não produz coisas para o consumo diário, você tem, pelas estatísticas aí, em torno de 33 milhões de pessoas em situação de fome, né? Não é que estão passando fome, morrendo de fome, tipo a Somália, né? Mas é que tem uma insegurança Tem alimentar dificuldade de se muito alimentar. grande. Isso. Exatamente. Essa insegurança alimentar com relação ao agro, né? Professor, já tive a oportunidade de receber aqui várias empresas, né, de alimentos. Nenhuma empresa de alimentos quer que um país esteja com gente passando fome e produzindo alimento. A grande verdade é essa. E o problema, né, professor? E aí é uma análise também, o senhor coloca bem no início aqui do nosso papo, né? Que a gente está menos empobrecido no Brasil, então a renda deu uma melhorada, mas ainda não é a ideal, né, professor? A gente pode, eu acho que tem um problema aí de renda para a gente consumir o próprio produto que a gente faz aqui no Brasil, ou seja, o mercado voraz da China, dos Estados Unidos, acaba tendo a facilidade de pegar o melhor do nosso produto, né? Não, e tem uma questão, Fabiana, que é o seguinte: um país para desenvolver, ter uma renda alta, ele tem de ter um determinado nível de industrialização, né? E um avanço no setor de serviços também, principalmente esses serviços mais sofisticados, de engenharia, de computação, etc. Então, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Principalmente essa nossa relação com a China é uma relação muito complicada, porque a China, como é uma chamada fábrica do mundo, né? A China é grande exportadora de produtos industriais. Então, a China está exportando muita coisa industrial para o Brasil, investindo no Brasil, né, nessa área de industrialização, mas no sentido de importar produtos industrializados da China para produzir aqui dentro do Brasil, né, e em compensação, eles importam os produtos, as commodities, né, agrícolas, pecuárias, etc. Eles importam. Então, essa relação da China importar produtos agrícolas e pecuários, né, e exportar produtos industrializados, e isso dificulta o nosso desenvolvimento, que a gente não pode ficar simplesmente exportando commodities e importando produtos industrializados da China. Nós temos de mudar esse jogo, né? Que senão o Brasil não vai dar esse salto para a renda alta. Muito bem, a gente aguarda muito para a gente continuar discutindo, professor, no próximo bloco sobre mais pontos importantes desses 200 anos de independência sendo comemorado nesta semana. E aí, a gente tem muita coisa para abordar no que diz respeito às formas produtivas. A gente já começou a entrar nessa questão da sustentabilidade, mas será que a sustentabilidade, como a gente já colocou aqui na tela do canal V Brasil quando o professor estava falando, é uma condição ou de certa forma, ainda uma escolha? A gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto na volta do bloco aqui com o nosso AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.